que eu não coloco farda e entrego a minha vida todos os dias pela vida do seu filho. O policial, sim. Então, o que o Dória está fazendo? São Paulo já é China e o Brasil já vive como uma Venezuela. Eu sei que tem muita gente que fala assim, não, mas isso é muito longe ainda, falta alguns aspectos e tal. O que acontece? Tem gente que não entendeu que a diferença de um bolo e para uma massa no forno é só o calor. Tem gente que não entendeu que quando você reúne todos os ingredientes, coloca numa forma, a diferença da massa para o bolo é o calor. Tem gente que não entendeu ainda que todos os ingredientes estão na mesa. E o processo de amassar já começou. O processo de mistura da farinha de trigo com a água, gotilhas de água e o fermento, tem gente que ainda não entendeu que isso já está todo ele preparado. E isso não foi preparado durante o regime socialista do PT. Uhum. Eu quero até me corrigir na linguagem para me referir. Não existiu o governo do PT. Existiu o regime do PT. Já era um regime socialista. Então, o que aconteceu naquele período foi a compra dos ingredientes. Eles compraram os ingredientes. Eles precisavam do fermento, MST, eles precisavam da massa, que era a pobreza, a fome, a miséria, a falta de água no Nordeste, a falta de emprego nas grandes cidades, os altos impostos, a interferência do Estado na economia, os altos índices da taxa Selic, as dívidas, o aumento do Estado. Tudo isso foi comprado durante o regime socialista que foi instaurado no Brasil em 88. O Brasil viveu um regime socialista de 88 até Bolsonaro chegar. Quando o Bolsonaro chega, ele acaba com o regime socialista. A reação qual que é? Precisamos pará-lo a todo custo. Frase do Lenin: nenhuma chance ao anticomunista. Nenhuma chance aos anticomunistas. Frase do Lenin, que estava na estátua inaugurada dia 20 de junho na Alemanha. Agora. O processo que o Brasil está vivendo é de sair do regime socialista para ir para uma democracia verdadeira. Ela não está sendo aceita, não será aceita, e o povo vai decidir se quer manter-se no regime socialista ou se vai querer caminhar para a liberdade. Até hoje, não foi respeitado o Estatuto do Armamento. Não, o plebiscito pelo fim do Estatuto de Desarmamento. Sendo que plebiscito deve ser de acordo com as leis do próprio regime socialista que foi instaurado com a Constituição de 88. De acordo com as próprias leis do regime socialista brasileiro, imposto pela Constituição de 88, um plebiscito deve ser imediatamente obedecido. A população ainda não indignou-se o suficiente para ser feita a sua vontade. O plebiscito pelo fim do Estatuto de Desarmamento e o aborto deveriam de ser dois temas únicos na direita brasileira que, enquanto não fosse obedecido, nada mais poderia ser debatido, questionado, conversado, nada. Esses dois assuntos cruciais são pilares para que nós possamos ter liberdade no país.
Quem mata uma criança no ventre da mãe, mata depois do ventre, mata de qualquer outra maneira e por aí vai. Mata, prende, sem fato determinado, vai fazer tudo o que quer. E quem não respeita uma pessoa que queira proteger a si e os seus, também não vai respeitar mais nada. Vai falar até que o policial não pode manifestar-se nas redes sociais. Quem pode mais, pode menos. Exato. Princípio do direito. Nós precisamos entender que o Bolsonaro ele é um divisor de águas entre o regime socialista instaurado em 88 e que é a população que vai decidir se ela quer a mudança ou não. Como é que a gente vai saber se a população vai querer a mudança ou não? Primeiro, a gente precisa entender a esfera das pessoas que são orientadas pela liberdade de expressão, ou seja, aquelas que não são escravas da TV, do rádio, do jornal. Depois entender um pouco como pensam as pessoas que são escravas desses meios de comunicação. Medir a temperatura se eles querem falar de Queiroz ou de fim do Estatuto de Desarmamento. Se eles querem falar de Arnaldo Tomás, não sei nem como é que pronuncia o nome dele. Ou se eles querem falar da rachadinha permitida pelo próprio partido do PT no Estatuto. Se a gente vai querer manter a existência dos partidos ligados ao Foro de São Paulo, que é uma associação criminosa, ou se nós vamos ficar apenas indignados que nós fomos chamados de associação criminosa por termos grupos de WhatsApp e conversarmos de vez em quando uns com os outros. A população é que vai decidir isso. E não é o nosso grupo, a nossa audiência aqui. É a população. Sobre qual assunto que nós iremos conversar, debater e decidir? A presença de partidos ligados a narcotraficantes ou Queiroz? É o ponto de inflexão, né? Chegamos nele. Não. Nação agora decide. Exato. Não, e é muito bom você ter colocado as palavras certas, né? Um regime socialista. Porque tem muita gente que teve aquela impressão, né? Que acordou num regime socialista. Quando virou a 2020 Não, na verdade você sempre teve. É que agora tá mais claro. É porque a massa tá crescendo. Agora a gente tá se instruindo mais. Agora a gente sabe, pelo menos em teoria, o que deveria ser uma democracia. Antes isso não era debatido. Quanto tempo falta, Max e Mauro, para a gente já ter aquelas orientações do Partido Comunista Chinês? Você não pode ter tantos filhos. Isso aí. Nossa! Eu não sei. Muito perto. Eu não sei quanto tempo falta. Porque para algumas pessoas só será falado que nós vivemos num regime socialista quando isso acontecer. É porque o cara, ele só entende que ele tá na porra do regime socialista. Ele imagina que quando ele não precisa mais trabalhar, ou então quando ele for sustentado pelo Estado total e completamente. Ele não entende que a pandemia nos catapultou a uma experiência, pelo menos a prima facie, um laboratório socialista. O que mais me preocupa diante disso tudo é a memória emocional dos adolescentes e pré-adolescentes. Exato. Você imagina aí a garotada de 17, 15, 14 anos, como eles não estão reagindo à pandemia. Exato. Em casa, jogando videogame, só na fuleiragem, vendo besteira na internet. Sim, exatamente. Quando a gente é adolescente, nós temos uma propensão à vagabundagem, em grande maioria, em grande parte. Até por uma questão de cultura de como se cuida dos filhos, né? Exatamente. Porque um bom pai, como o Abraham, ele sempre difere muito, ensino é diferente de educação. Exato. Né? Um bom pai, ele educa, ele não permite a ociosidade. Exatamente. Do filho, independentemente do império estatal quanto ao ensino. Pais responsáveis não estão deixando o filho vadiar esse tempo todo, não. Mas aí a grande esmagadora maioria estão deixando. E essa é a primeira experiência, e o que me preocupa é porque daqui a 15 anos, um outro atentado, de repente como esse,
que venha a propor trazer à baila uma proposta socialista. Não. O regime é esse e tudo. Qual é a memória emocional que vai restar no adulto de amanhã? Exato. O máximo era quando eu tinha 14 anos mesmo. O governo dava dinheiro, a gente ficava em carro ravadeando, né? Sem camisa, só jogando videogame. Pegava a galegazinha, a namoradinha, passear. Voltava, não tinha obrigação de nada, o governo pagava tudo. Sempre vendendo o sonho, a utopia. Coisa que nunca chega e nunca vai chegar. Essa é uma preocupação muito grande. E realmente nós temos que passar a pensar, sempre isso já foi dito aqui, no pós-Bolsonaro. Por enquanto vamos nos ater no presente. Vamos nos ater aqui em Bolsonaro. Mas eu reforço as palavras de Alan aqui. Eu, sinceramente, não faria praticamente nada de diferente. Sim. Nada do que ele está fazendo diferente. E uma coisa que tem me preocupado bastante